As moléculas de DNA contêm informações que determinam as atividades das moléculas e guiam o desenvolvimento e o comportamento dos organismos formados por essas células. As informações são transformadas em sequências de nucleotídeos nas moléculas de DNA. Dos organismos, o menor genoma conhecido atualmente é o do Mycoplasma genitalium, com aproximadamente 580 mil pares de nucleotídeos. Assim, o genoma humano é composto por um pouco mais de 3 bilhões de pares de nucleotídeos. Nesses e em outros genomas, as informações contidas no DNA são organizadas em unidades que chamamos de genes. No caso do Mycoplasma genitalium, ele tem 485 genes, enquanto um espermatozoide humano tem cerca de 20 mil genes. Cada gene é um trecho formado de pares de nucleotídeos ao longo de uma molécula de DNA. Portanto, uma molécula de DNA pode conter milhares de genes diferentes. Em uma célula de micoplasma, por exemplo, todos os genes estão situados em uma molécula de DNA, que é o único cromossomo desse organismo. Em um espermatozoide humano, os genes estão situados em 23 moléculas diferentes de DNA, correspondentes aos 23 cromossomos da célula. A maior parte do DNA do micoplasma é constituída de genes, ao contrário da maior parte do DNA de seres humanos. Como é organizada e expressa a informação em cada gene? É uma pergunta interessante. Essa questão é central em genética e nós iremos abordar ao longo dos episódios deste podcast. E se você está fazendo uma pergunta do tipo: como é organizada a informação em cada gene? Bom, para responder a esta questão tão pertinente na genética, vou me conter em dizer que a maioria dos genes contém instruções para a síntese de proteínas e elas são responsáveis por quase tudo que acontece em nosso organismo. Entretanto, a resposta não é tão simples assim. Portanto, vou continuar dizendo que cada proteína é formada por várias cadeias de aminoácidos, e essas cadeias são denominadas de polipeptídeos. Os 20 tipos diferentes de aminoácidos encontrados na natureza podem ser associados a muitas formas e maneiras para se estruturar os polipeptídeos. Então, cada polipeptídeo tem uma sequência característica de aminoácidos. Muitos polipeptídeos são pequenos e curtos, formados por apenas alguns aminoácidos, enquanto outros são enormes, formados por milhares de aminoácidos. A sequência de aminoácidos em um polipeptídeo é especificada por uma sequência de unidades codificadas em um gene. Essas unidades elementares são definidas como códons e são trinucleotídeos adjacentes. Portanto, um gene pode conter centenas e milhares de códons. Cada códon determina a incorporação de um aminoácido em um polipeptídeo. Essas informações codificadas em um gene são usadas para orientar a produção de um polipeptídeo, e isso geralmente é chamado de produto genético. Dependendo do uso das informações codificadas ou lidas, um único gene pode codificar vários polipeptídeos que geralmente estão todos relacionados com a existência de sequência de aminoácidos. Contudo, a expressão de informações genéticas para produzir um polipeptídeo é um processo dividido em 2 estágios. No primeiro estágio, as informações contidas no DNA de um gene são copiadas em uma molécula de RNA. Aí o RNA é montado gradualmente ao longo de um dos filamentos do DNA. Nesse processo de montagem, a adenina no RNA pareia com a timina no DNA. A guanina no RNA pareia com a citosina no DNA. A citosina no RNA pareia com a guanina no DNA.
e a uracila no RNA pareia com a adenina no DNA. Assim, a sequência de nucleotídeos do RNA é induzida pela sequência de nucleotídeos de um filamento de DNA no gene. Esse processo que sintetiza a molécula de RNA é chamado de transcrição, e o RNA se torna o transcrito. Na sequência, o transcrito de RNA se separa do modelo de DNA. Com a molécula de RNA mensageiro pronta, essa molécula contém todas as informações necessárias para a síntese de um polipeptídeo. Pois bem, no segundo estágio é a tradução. Nesse estágio, o RNA mensageiro do gene serve de modelo para a síntese de um polipeptídeo. Aí, cada códon do gene, agora presente na sequência do RNA mensageiro, determina a incorporação de um aminoácido à cadeia polipeptídica. Então, um aminoácido é acrescentado por vez. Assim, o polipeptídeo é produzido gradualmente pela leitura dos códons. Quando o polipeptídeo está pronto, ele se separa do RNA mensageiro para executar uma função específica dentro da célula. É importante definir que o conjunto de todas as diferentes proteínas de um organismo é chamado de proteoma. Nós podemos ter centenas de milhares de proteínas diferentes em nosso proteoma. Tentar explicar isso é dizer que um determinado gene pode codificar vários polipeptídeos diferentes, e esses polipeptídeos podem se relacionar de maneiras complexas para produzir muitas proteínas diferentes. Outro motivo é que as proteínas podem ser produzidas por associação de polipeptídeos lidos por diferentes genes. Se o número de genes do genoma humano é grande, o número de proteínas no proteoma humano é ainda maior. Nesse episódio, diante de tudo que foi dito ainda há pouco, fica claro que a informação passa dos genes no DNA para os polipeptídeos, formados por aminoácidos, e por meio de um intermediário, constituído de RNA. Portanto, guarde bem isso. O fluxo da informação segue na ordem de DNA para RNA e na sequência para os polipeptídeos. Em alguns momentos dos novos episódios, veremos que as circunstâncias da primeira parte dessa ordem são invertidas, ou seja, o RNA é usado como modelo para a síntese de DNA. Esse processo é chamado de transcrição reversa e que tem papel importante nas atividades de alguns tipos de vírus, como é o caso do vírus da AIDS. Em um certo período, se acreditou que todos os genes fossem capazes de codificar polipeptídeos, porém, atualmente não se tem tanta certeza sobre isso. Hoje, portanto, é possível afirmar que muitos genes não codificam polipeptídeos. Ao invés disso, seus produtos são moléculas de RNA que atuam em papéis importantes nas células. No próximo episódio, iremos falar sobre a mudança na informação genética. Até o próximo.